Muito bom dia, saudações a todos. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, estou ótimo e vamos para mais um vídeo hoje, né? Eu acredito que este vídeo auxiliará muitos médiuns e trabalhadores espirituais, né? Como sabem, né? Eu também sou médium intuitivo, médium consciente. Tenho também outras faculdades mediúnicas, né? E entre meus conhecidos, amigos, familiares, tá? Que também são médiums, eu estive analisando algumas situações, né, que ocorreram com eles e comigo também, tá? Então, trarei uma informação importante baseada aí em uma experiência que acredito que será útil também a todos os médiums, trabalhadores, enfim. Meus amados amigos, meus irmãos, todos nós somos espíritos, né? De onde viemos, para onde iremos e quem somos, tá? São perguntas, né, que sempre estiveram presentes, né, no nosso imaginário, né, em nossas mentes, enfim. O que eu trarei aqui, espero que possa ajudar muitos, tá? Bom, existem médiuns que trabalham espiritualmente com o amparo, o suporte e o concurso, né, dos bons espíritos, né, dos espíritos benfeitores. E entre estes espíritos existem, né, aqueles que são mentores, os guias espirituais, os protetores espirituais, né? Todos nós temos um anjo da guarda, né? Um anjo protetor que nós sempre devemos nos lembrar, né? Todos nós temos um anjo da guarda. Desde o início da nossa encarnação até o término dela, sempre estaremos, né, com o nosso anjo da guarda, este ser de luz abnegado, né? Mas também podemos ter outras companhias espirituais, né? Como os guias espirituais, os protetores espirituais, os mentores espirituais, né? Muitos médiums experientes já trabalham com uma equipe, um grupo, uma egrégora, né? Então existem médiums mais experientes, médiums mais experimentados e mais gabaritados, né? Médiums que trabalham já durante um tempo com uma equipe espiritual. E entre estes espíritos existem aqueles que se classificam como mentores espirituais, né? Protetores espirituais e alguns guias espirituais, né? Além, claro, do anjo da guarda, que é o nosso amigo protetor, né? Mas entre os médiums existem aqueles médiums que trabalham para a luz, existem outros médiums que trabalham para as trevas. Então, as companhias espirituais podem ser diferentes e podem se modificar, tá bom? Então, existem médiums das trevas que, por exemplo, se consorciam com estes seres, e alguns médiums que não sabem que estão nas trevas imaginam que seus guias espirituais, que seus mentores e protetores sejam seres da luz, mas não são, apenas estão disfarçados, né? Ou seja, eles usam vários recursos como comandos hipnóticos, hologramas, disfarces, roupagens, né? Mas estes médiums que se sintonizam com as trevas permitem, né, esta interferência, tá? Então,
alguns espíritos ligados às trevas podem se disfarçar de seus próprios mentores, guias e protetores espirituais. Então, o médium precisa estar constantemente em vigília, né? Orai e vigiai. Então, os médiuns que já se sintonizam com a luz, né, já conseguem identificar, né, estes espíritos que trabalham junto com eles, tá? Existem alguns médiuns que não sentem a companhia destes espíritos, tá? Existem alguns médiuns que durante algum tempo podem se sentir abandonados, né? Então, assim, existem médiuns que passam por alguns testes, algumas provas, e em determinado momento, por algum propósito, por algum motivo, né, alguns espíritos, eles se afastam daquele médium e aquele médium acaba se sentindo abandonado. É uma grande prova, é um teste para verificar a condição e a capacidade do médium e averiguar a sua capacidade e a sua condição, né, de conseguir, né, ser independente, autônomo. Então, a espiritualidade precisa verificar se o médium tem condições de se autoajudar, de caminhar com as próprias pernas, tá? Então, por um motivo, por um propósito, a espiritualidade da luz pode se afastar de alguns médiuns para verificar a real capacidade destes médiuns, suas condições evolutivas, se eles têm condições, capacidades de se autoajudarem, de caminharem com as próprias pernas e serem mais independentes e autônomos. Então, é uma prova, é um teste, tá bom? Mas a espiritualidade da luz estará sempre presente, oferecendo seu suporte, seu socorro, tratamento, auxílio, né? Enfim, mas pode ocorrer, tá, da espiritualidade se afastar temporariamente de alguns médios devido a uma prova, um teste, tá? E alguns médiuns são reprovados neste teste. Outros médiuns acabam sendo aprovados, mas outros sendo reprovados. Existem médiuns que, por se sentirem abandonados, né, eles acabam entrando em desespero, alguns acabam se revoltando, outros acabam ficando decepcionados, chateados, frustrados. Alguns se sentem traídos sem explicação, assim, devido a essa atitude, conduta e comportamento, né, desequilibrado e injusto, né? Porque não existe injustiça, né? Tudo tem um propósito, né? Não existem equívocos na obra de Deus, né? Então a espiritualidade da luz vai nos testar, tá? Porque Deus permite, Deus autoriza. Não há injustiça na obra de Deus. Não existem equívocos na obra de Deus. Então, por alguma razão, algum propósito, os médiuns precisam ser testados. E quando os médiuns são testados, né, alguns são reprovados, porque alguns se sentem injustiçados, mas não há injustiça na obra de Deus. Então, estes médiuns acabam se desequilibrando, né? Acabam entrando em fúria, ódio, rancor, ressentimento. Se sentem traídos, né? E eles acabam, então, fazendo um descenso, baixando sua frequência vibratória, seu padrão vibratório, se sintonizando com as trevas. Então, estes médiuns acabam sendo reprovados no teste, tá? Estes médiuns mostram que não conseguem andar com as próprias pernas, não conseguem ser independentes, autônomos, né? Existem médiuns que são dependentes de espíritos, não conseguem resolver as situações, as coisas, sem o concurso dos espíritos. E a espiritualidade da luz quer que nós sejamos independentes, autônomos, que consigamos resolver os problemas, né, sozinhos. Claro, a espiritualidade da luz
sempre vai nos ajudar. A espiritualidade da luz não nos abandona. A luz sempre estará por perto para nos ajudar. Então, os espíritos de luz podem sim nos testar em alguns momentos para que possamos, né, demonstrar se temos capacidade para resolver aquela situação e também para demonstrar a nossa capacidade evolutiva. Então, os testes, eles chegam, né? Os testes vêm para comprovar se nós evoluímos ou não, se nós aprendemos ou não. Então, os testes vêm para nos capacitar, para comprovar se nós aprendemos com os ensinamentos, se nós crescemos, progredimos e evoluímos. Então, os testes são importantes, tá? Porque muitos médiuns conseguem aprender com os ensinamentos, conseguem progredir e evoluir, mas muitos não conseguem aprender com os ensinamentos, não crescem, não evoluem, ficam estacionados. E alguns até fazem o retrocesso, tá? O descenso. Então, alguns médiuns podem entrar em sintonia com as trevas porque ainda não estão assim tão preparados, tá? Existem alguns médiuns menos experientes que acham que não possuem, por exemplo, auxílio da espiritualidade. Existem médiuns que ficam chateados, frustrados, se sentem decepcionados por não possuírem uma egrégora, uma equipe ou um grupo espiritual que trabalhe com eles. Por exemplo, existem médiuns mais novos, os novatos, né? Que não possuem, por exemplo, nenhum guia, nenhum mentor ou nenhum protetor espiritual. Tá? Alguns médiuns imaginam que não tenham, mas aqueles médiuns que imaginam não possuir nenhum mentor, nenhum guia ou nenhum protetor espiritual, se enganam. É porque ainda não está no tempo de saber, tá? Muitos médiuns estão sendo preparados. Existem médiuns mais novos que estão sendo preparados pela espiritualidade, né? Então, alguns médiuns pensam, acham e acreditam que não possuem mentores, guias e nem protetores espirituais. Mas eles se enganam. Por quê? Porque no momento certo, de acordo com o merecimento, com o trabalho, com o crescimento e desenvolvimento mediúnico, alguns médiuns serão apresentados na espiritualidade. E eles se surpreenderão quando souberem que aquele mentor, aquele guia ou aquele protetor espiritual já estava acompanhando aquele médium há muito tempo, mas no momento certo, na ocasião oportuna, eles saberão desta informação, tá? Alguns médiuns que não possuem, por exemplo, nenhum mentor, nenhum guia ou nenhum protetor espiritual, fiquem sabendo que a espiritualidade, quando vem ao concurso de algum espírito, de algum médium, está sendo, na verdade, naquele momento, um mentor, um guia e um protetor espiritual. Aquele médium que acredita que não possua mentor, guia ou protetor espiritual, se engana. Por quê? Porque naquele momento, quando um ser espiritual da luz se prontifica em ajudar, naquele momento, aquele ser espiritual da luz pode se transformar num mentor, num guia ou num protetor espiritual naquele momento. Tá? Naquele momento, aquele ser espiritual pode se transformar num mentor, num protetor ou num guia espiritual. E isso pode ocorrer, né, de várias formas. E outros seres espirituais podem surgir em alguns momentos como um guia, um mentor ou um protetor espiritual. Existem espíritos que trabalham de forma mais contínua com alguns médiuns, mas isto pode mudar
dependendo do trabalho, dos planejamentos e dos programas da espiritualidade, tá? Então, existem médiuns que trabalham com alguns seres espirituais durante um certo período de tempo. Então, existem médiuns, por exemplo, que trabalham com alguns mentores, guias e protetores espirituais durante vários anos. E, de repente, em um determinado momento, isto pode mudar. Um guia espiritual pode ser substituído por um outro, um mentor espiritual pode ser substituído por um outro, um protetor espiritual pode ser substituído por um outro, ou os guias, mentores ou protetores espirituais podem, então, aumentar de número ou diminuir de número. Então, depende muito. Depende do médium, depende do planejamento, da espiritualidade, depende do merecimento, depende de uma série de fatores, tá? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: independente, né, dos guias, mentores e protetores espirituais, que são maravilhosos, né? Existem guias, mentores e protetores espirituais da luz, e também existem guias, mentores e protetores espirituais das trevas, tá? Os médiuns que se sintonizam com as trevas têm seus guias, mentores e protetores também. E os médiuns que trabalham para a luz também têm seus guias, mentores e protetores da luz. Porque semelhante atrai semelhante, tá? Aqueles médiuns que sentem que não possuem mentores, guias e protetores, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. A espiritualidade da luz nunca abandona ninguém, tá? Mas saibam que os médiuns podem atrair o concurso de bons espíritos, os espíritos da luz, se estiverem em conexão, sintonia e afinidade com a luz, ou os médiuns podem atrair o concurso dos espíritos das trevas, se estabelecerem em conexão, sintonia e afinidade com as trevas. Então, orai e vigiai, tome cuidado. Mas, independente, algum dia, em um determinado momento, em uma circunstância, você, médium, pode receber a informação e a revelação que você trabalhará com algum mentor, um guia ou um protetor espiritual. Não se preocupe. Existem médiums que trabalham com mentores, guias e protetores espirituais e não sabem. Não sabem. Então, existem médiums que trabalham com estes guias, mentores e protetores espirituais sem saber, sem ter o conhecimento. Não importa. Saibam que, independente do bom concurso da espiritualidade da luz, dos guias, mentores e protetores espirituais da luz, saibam que o maior mentor, o maior protetor e o maior guia espiritual está contigo constantemente, que é Deus. Sim, Deus é o maior mentor espiritual. Deus é o maior guia espiritual. Deus é o maior protetor espiritual. E ele está acessível a todos, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então eu costumo dizer que Deus é o meu maior mestre, Deus é o meu maior mentor espiritual, Deus é o meu maior guia espiritual e Deus é o meu maior protetor espiritual, porque Deus é o mestre de todos os mestres, Deus é o mentor de todos os mentores, Deus é o guia de todos os guias, Deus é o protetor de todos os protetores. Saibam que Deus está acessível a todos e Deus está
esperando pela sua conexão, sintonia e afinidade. Aquele que estabelece verdadeira conexão, sintonia e afinidade profundas com Deus terá todo o seu auxílio, amparo e suporte. Então, quem estabelecer conexão, afinidade e sintonia potentes, verdadeiras e profundas com Deus, terá o maior de todos os mentores, guias e protetores espirituais. Tá bom? E Deus, a fonte divina e criadora, o Senhor Supremo de todos os universos, o Criador de tudo, o único Deus, onipotente, onipresente e onisciente, que é luz abundante, amor sublime, paz infinita, o único e soberano Deus, que é o Criador de todas as coisas, é este, o Deus Supremo, Atom, o Tal, a fonte divina e criadora, o arquiteto de todos os universos, o Todo-Poderoso, que está dentro de nós e estamos nele, porque somos partes de Deus, somos fractais de Deus, viemos dele, da fonte, e ele está acessível a todos nós. Basta que estabeleçamos comunhão, basta que entremos em sua sintonia, basta que busquemos entrar na sua frequência, basta que procuremos lapidar e burilar as virtudes e qualidades do Espírito. Basta que emanemos, expressemos, que sejamos o amor, a paz e a luz de Deus em todos os momentos, em todos os dias, 24 horas por dia. Tá bom? Agradeço imensamente a todos vocês. Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.